tarde, caros alunos e alunas. Vamos iniciar aqui mais uma aula da nossa disciplina de sistemas hidráulicos, aula número 5. Meu nome é professor Rosinaldo, sou engenheiro de automação. Vamos dando prosseguimento aqui nos nossos conceitos. Eu estou trazendo sempre, não sei se vocês observaram, sempre no início da disciplina, desde o início da disciplina, eu estou trazendo 3 circuitos hidráulicos, né, para nós até mesmo mostrarmos a nossa evolução no entendimento do circuito hidráulico, ou seja, do projeto do circuito hidráulico. Qual é o objetivo de trazer essa simbologia para a nossa aula? O nosso objetivo é levar exatamente nós, os alunos, as alunas, para o conhecimento do que vai ser realmente usado na indústria, quando for aberto um projeto de um circuito hidráulico, de uma máquina, de uma prensa, de um elevador hidráulico, de uma máquina de estampo, de uma máquina de corte, nós entendemos o que faz parte do projeto do circuito hidráulico e a sua funcionalidade, ok? Então, como nós já vimos aí nas aulas anteriores e nós vamos avançar hoje, então aqui nós temos aqui um esquema, né, de um circuito hidráulico. Aqui nós temos o reservatório hidráulico, certo? Aqui o desenho e aqui a simbologia do reservatório. Nós já estudamos os tipos de reservatório, como que funciona, o fluido, a entrada, a parte de sucção do fluido, todas essas partes nós já estudamos. E aqui nós temos a bomba hidráulica, certo? Que faz a parte de sucção para levar o fluido para início, vamos dizer assim, do circuito, né? A bomba hidráulica. Consequentemente, nós temos aí a bomba hidráulica, consequentemente nós temos um motor, né, acoplado junto com a bomba hidráulica, e nós temos o que? Uma válvula reguladora de pressão antes desse fluido ele ir para o circuito propriamente dito. E nessa aula nós vamos falar sobre válvulas, os tipos de válvulas, os diversos tipos de funcionamento, ok? Então aqui nós temos o cilindro, a válvula, na verdade, a válvula direcional, que nós vamos ter nessa aula. Na sequência das aulas aí nós vamos estudar a válvula reguladora válvula de retenção, né? E aí, por fim, nós vamos estudar os atuadores, os cilindros hidráulicos, ok? Aqui nós temos mais um desenho, né? Mais uma figura esquemática, lembrando aqui sempre da parte de baixo para cima, aqui ó, o reservatório. Então, o que tem nessa parte de baixo? Vamos dizer assim, na parte que inicia o circuito. Então, relembrando, na verdade, o filtro, o reservatório, as conexões e as tubulações, ok, pessoal? Nessa primeira parte. Nesse segundo elemento, nós temos aqui o motor e a bomba, ok? O reservatório. Nessa segunda parte, lembrando, pessoal, que toda essa simbologia que nós colocamos aqui é a simbologia real, é a simbologia ISO. Em todo lugar do mundo, do Brasil que nós formos, vai estar representado sempre nessa figura, ok? Sempre nessa parte do acionamento. Então aqui nós temos o que? O elemento de regulagem das válvulas reguladoras, certo? Da válvula reguladora de pressão e de fluxo, nós vamos estudar e nessa aula nós vamos focar aqui no elemento de comando de sinal, que é o que? A válvula direcional. Nós vamos estudar nessa aula especificamente tudo sobre válvula direcional, ok? E por fim aqui nós temos aqui o elemento de trabalho, quem são os elementos de trabalho? Os atores lineares, os atuadores lineares, que são os cilindros, né? Os atuadores hidráulicos e os cilindros hidráulicos, e os motores rotativos hidráulicos também, certo? Então mais uma figura, né, representativa, desenho esquemático, né, hidráulico e pneumático. Então aqui nós temos uma válvula direcional, outra válvula direcional, certo? Vamos entender toda essa parte da simbologia. Elementos de trabalho, cilindro e motores pneumáticos, aqui ó, cilindro,
certo? Aqui é o cilindro. Elementos de comando, válvulas direcionais, o A0 aqui representado, olha aqui, estou circulando aqui a válvula direcional. Os processadores de sinais são válvulas pneumáticas, relés temporizadores, contadores, memórias, controladores programáveis. Aqui são as válvulas pneumáticas. E os elementos de sinais, válvulas direcionais e fim de curso, certo? Então aí tudo isso, pessoal, que nós vimos agora compõem a parte do circuito, certo? Então vamos falar das válvulas direcionais, certo? Então o que são válvulas? São elementos utilizados para comando dos atuadores, exercendo a sua função preponderante dentro dos circuitos fluídicos e são classificados conforme as suas funções. Então qual é a função da válvula? Ela vai comandar os atuadores. Que comando é esse, professor? Existe, por exemplo, vários comandos, vou citar aqui algum deles. Abertura e fechamento de um molde de uma injetora, certo? Um corte de um estampo, uma dobra de uma prensa, ok? Um comando de uma máquina CNC, enfim. Todos esses comandos de avanço e recuo, de abertura e fechamento são executados por cilindros hidráulicos, certo? Então, como é feito isso? Através de um controle de acionamento de uma válvula direcional com a manobra do fluido que vai percorrer todo o circuito hidráulico, ok? Então, nós temos aqui 4 tipos, as 4 principais tipos de válvulas direcionais, certo? Válvulas controladoras de direção, válvulas controladoras de fluxo, válvulas controladoras de pressão e válvulas de bloqueio. Tá? Vamos verificar todas elas. Então aqui, falando especificamente das válvulas direcionais. A função de uma válvula direcional é direcionar o sentido do fluxo atendendo à necessidade do circuito, certo? Então, como nós já falamos, e vamos trabalhar muito com cilindro hidráulico, certo? Então, a válvula que vai executar, na verdade, que vai emitir o comando para o cilindro executar a sua atividade, ou seja, para o cilindro executar o seu trabalho. Quem faz essa manobra? Válvula direcional. Mas para nós entendermos mais sobre válvulas direcionais, nós precisamos entender as suas características. Então, quais são as características das válvulas direcionais? Número de vias, ok? Número de posições, posição de repouso, tipo de acionamento e comando, tipo de retorno para a posição de descanso e vazão. Então, número de vias, né? Quantas vias uma válvula pode ter? Quantas posições de repouso? Então, tudo isso nós vamos entender agora. Nós vamos falar tópico a tópico desse, certo? Então, vamos ver agora número de vias, número de posições. Então, vamos lá. Número de posições. As válvulas são representadas graficamente por um quadrado. O número de quadrados unidos representa o número de posições ou manobras distintas que uma válvula pode assumir. Opa! Então, se eu tenho um desenho, um esquema, né, que aparece lá 2 quadrados, significa que aquela válvula tem 2 posições. 3 quadrados, professor, 3 posições, ok? Então, essa é a primeira coisa que nós devemos analisar numa válvula, num circuito hidráulico, é quantas posições a válvula tem. Então, quantas posições eu identifico uma válvula? Quantas posições tem? 2 posições e 3 posições. Se tiver 2 posições, 2 quadrados. 3 posições, 3 quadrados. E conforme o número dessas posições, ela vai o quê? Ela vai caracterizar pelo número de manobras. Então, se eu tenho uma válvula com 2 quadrados, ou seja, 2 posições, significa que eu vou realizar 2 manobras, ok? Se eu tenho uma válvula que eu estou olhando lá, estou analisando o circuito e vejo que uma válvula tem 3 quadrados, significa que ela tem 3 posições e eu posso fazer quantas manobras? Posso fazer 3 manobras, ok?
Devemos saber que uma válvula de controle direcional possui no mínimo 2 quadrados, ou seja, realiza no mínimo 2 manobras, como nós já falamos aqui. Então, nós vimos aqui o número de posições e agora nós vamos ver o número de vias, certo? Então, o número de vias de uma válvula de controle direcional corresponde ao número de conexões úteis que uma válvula pode assumir. Então, aqui nós temos uma válvula de uma posição, certo? De uma posição, só para nós entendermos aqui, tá, pessoal? Não existe uma válvula de uma posição, no mínimo 2 posições, mas para nosso entendimento, vamos colocar aqui essa válvula de uma posição, ou seja, de um quadrado, para nós entendermos os números de vias. Então, quantas vias existe nessa válvula? Então, aqui nós temos uma via, 2 vias, certo? 2 vias. Aqui nós temos 3 vias, certo? Aqui nós temos 3 vias, 1, 2, 3. Aqui nós temos 4 vias, 1, 2, 3, 4, certo? O número de conexões o número de vias de uma válvula de controle corresponde ao número de conexões úteis que uma válvula pode assumir. Que conexões úteis são essas, professor? No circuito hidráulico nós trabalhamos com fluido, ou seja, com óleo hidráulico, certo? Então, para fazer a conexão, para realizar a operação da válvula, eu preciso o quê? Eu preciso de transporte do fluido. Quem faz o transporte do fluido? Aí nós temos todo o circuito, né? Que nós estamos começando a analisar. Nós temos a bomba, nós temos lá o motor, nós temos as válvulas reguladoras de pressão e as válvulas direcional. Mas quem faz esse transporte quem faz esse transporte através por conexões úteis? São mangueiras, certo? São mangueiras especiais, certo? Não é feito de qualquer tipo de material. Na próxima aula nós vamos identificar de que é feito esse material, certo? Dessas mangueiras que fazem na verdade aí o transporte do fluido até chegar nas válvulas, até chegar nos atuadores, nos cilindros e da parte do funcionamento do circuito hidráulico, ok? Então nós vimos lá o número de posições, conforme os quadrados que nós temos lá são os números de posições. E número de vias são as entradas e saídas de conexões úteis, certo? Então vamos lá, estudando um pouco mais sobre o número de vias e número de posições. Nos quadrados representativos de posição podemos encontrar vias de passagem, vias de bloqueio ou combinação de ambos. Continuando ainda no quadrado, nós devemos como se fosse aqueles sinais, vamos dizer assim, um comparativo, tá, pessoal? Com sinais de trânsito, nós devemos memorizar. Só que no circuito hidráulico são bem menor a quantidade de figuras que nós temos que identificar. Então, professor, aqui nós temos no quadrado representativo da válvula direcional, nós temos o que? A passagem aqui, ó. O que é essa passagem, professor? É a passagem do fluido, onde o fluido ele vai iniciar lá a entrada na válvula e a saída, certo? Então é uma passagem, certo? O fluido ele vai entrar na válvula, vai executar a sua operação, ele vai fazer uma passagem. E aqui nesse outro esquema nós temos o que? Nós temos o bloqueio, certo? Nós temos aqui o bloqueio. O que significa esse bloqueio, professor? Significa que quando o fluido ele for vier da bomba, vem lá fazendo todo aquele trajeto lá que nós já devemos começar a fixar na nossa mente. Ele vem da bomba, né? Passa lá pela bomba, vem do reservatório, passa pela bomba e vai sendo direcionado em direção à válvula. Quando ele encontra esse bloqueio aqui, o que vai acontecer? O fluido ele não vai passar, certo? O fluido ele vai ficar impedido ali de passar e não vai executar a tarefa dele. É importante ter um bloqueio no circuito? Sim, porque ora vamos precisar que o fluido ele passe pelo interior da válvula, ora vamos precisar que ele seja bloqueado, ok? E aqui nessa posição nós temos os dois casos. Nós temos o bloqueio e temos a passagem do fluxo.
E aqui nessa outra válvula, nessa outra posição, nós temos os dois casos, ok? Nós temos os dois casos. Devemos considerar apenas a identificação de um quadrado, o número de vias que deve corresponder. Ou seja, pessoal, nós vamos pegar um quadrado somente para identificar o número de vias. Nós não vamos pegar os dois quadrados, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Eu vou pegar um quadrado aqui, ó, um quadrado, certo? E vou considerar o número de vias. Então, eu tenho aqui duas vias, certo? Então, eu tenho aqui uma válvula. Vamos lá, vamos fazer um treino aqui rapidinho. Nós temos aqui uma válvula de duas posições e quantas vias? Duas vias, ok? Duas posições por quê, professor? Porque eu tenho dois quadrados. Então, se são dois quadrados, é duas posições. Número de vias eu vou considerar só um quadrado e identifico quanto número de vias tem somente naquele um quadrado, ok? Vamos pegar esse outro exemplo aqui. Nós temos uma válvula de duas posições, ou seja, dois quadrados aqui, 1, 2, e agora eu vou precisar identificar o número de vias. O que eu vou fazer? Eu isolo um quadrado apenas, aqui, ó, faço o isolamento de um quadrado apenas e faço lá a numeração do número de vias, ó, 1, né, 2, aqui, certo? E 3. Então, essa nossa válvula, olha só como nós já estamos aprendendo a identificar um circuito hidráulico, pessoal. Então, aqui nós temos uma válvula de duas posições e quantas vias nós identificamos agora? 1, 2, 3, ok? Então, muito fácil, né? Então, vamos avançar aqui. Então, como é feito esse acionamento? Uma válvula, ela fazer a movimentação, ou para a esquerda ou para a direita, ou no centro, a válvula, eu preciso de um acionamento, certo? No início lá dos anos 80, anos 70, 80, 90, até no início do ano 2000, pessoal, não que não exista equipamentos com essa funcionalidade, com esses tipos, na verdade, de acionamento. Acionamento por botão, né? Que é o acionamento muscular de forma geral, né? Então, nessa fase aí que eu falei da indústria, nesses anos que eu citei, eram utilizadas muitas máquinas, né? O acionamento por botão, por alavanca, por pedal, certo? Eram os mais utilizados. Só que com o avanço da automação, com a aplicação da automação, com a programação, com a entrada dos CLPs, né, dos comandos lógicos programáveis, esses não estou falando que isso aí foi extinto. Existem algumas fábricas, algumas empresas que ainda utilizam esses tipos de acionamento de válvulas hidráulicas, certo? De válvulas eletrohidráulicas. Então aqui nós temos outro tipo de acionamento que é um pouco mais automatizado, sistema de acionamento mecânico, por piloto hidráulico, por piloto pneumático, mas a grande atenção nossa nós devemos dar e que grande maioria dos equipamentos modernos que são fabricados, os acionamentos são realizados por solenoide, certo? Nós, ainda nessa aula vamos entender como é feito o funcionamento do sistema solenoide. Se não der nessa aula, na próxima a gente dá prosseguimento. Mas o mais comum é o acionamento por solenoide, ok? Então vamos entender. Acionamento muscular, certo? O acionamento musculares são utilizados em válvulas emissoras de sinal de pequeno porte, geralmente para iniciar ou parar um movimento. Então, se eu quero lá fazer um acionamento muscular, o operador vai lá, como antigamente existia, né? Até na minha época quando eu trabalhava, tinha lá uma prensa hidráulica, por exemplo. O operador ia lá com duas mãos, apertava lá com as duas mãos e os dois botões da máquina, e a máquina ia lá e cortava um tubo, realizava um estampo, realizava uma dobra, certo? Uma alavanca, certo? Para fechar e abrir lá um cilindro. Então, tudo isso, um pedal, né? Uma alavanca com trava. Então, esses tipos de acionamento que existiam, como eu falei para vocês lá no início da indústria, lá nos 70, 80 e 90 e início do 2000. É mais utilizado nessa.
Então, pressão por piloto. Os acionamentos por pressão por piloto são empregados em válvulas com funções lógicas ou amplificadoras dentro do circuito, sendo o sinal recebido de outra válvula, que pode ser piloto positivo ou aumento de uma câmara, piloto negativo, exaustão de ar comprimido de uma câmara, ou por diferencial de duas, mesma pressão atuando em áreas opostas de valores distintos. São de grande utilidade em circuitos combinacionais ou sequenciais. Certo? Essa pressão por piloto, vamos dizer assim, é um início da automação. Quando não tinha CLP, não tinha comando lógico programável, usava-se muito esses tipos de acionamento. Uma válvula ia lá, acionava outra, que acionava outro cilindro, um cilindro abria, o outro fechava, o outro realizava outra tarefa, enfim, um funcionamento do circuito. Quem faz isso hoje? Quem faz isso hoje é o CLP. O CLP vai lá, manda um sinal, né, manda um pulso elétrico, manda a solenoide funciona, fecha o cilindro, abre o outro, executa uma tarefa, um corta, realiza uma dobra, enfim. Num equipamento só são realizadas várias atividades utilizando o mesmo princípio lá da hidráulica, só que várias partes combinadas do circuito hidráulico, certo, pessoal? Então, aqui, acionamento mecânico. Os acionamentos mecânicos são empregados em válvulas detectoras de posição de fim de curso de cilindro. Ferramentas, portas podem ser do tipo rolete, gatilho, mola ou pino. Então, na verdade, aqui, esses tipos de acionamento, eles funcionavam e funcionam, né, na verdade, como sensores. Vamos supor, o cilindro, ele avançou, né? A válvula atuou, o cilindro foi lá, avançou. Quando ele chegava num curso determinado, ele acionava nesse acionamento por rolete e executava a ordem, né, vamos dizer assim, a função para o cilindro fazer o recuo, para ele recuar. Ou permitir, ou mandar um sinal, por exemplo, aqui ele recuou, então ele recebe outro sinal lá para outro comando, para outro cilindro avançar. É tipo como se assim, ó, terminei minha tarefa. Aí ele manda o sinal para outro cilindro, o outro cilindro hidráulico, ele vai executar outra tarefa. Ou vários grupos de cilindros, pessoal. Ele pode, um circuito hidráulico, né? Um circuito hidráulico e pneumático, eles têm ali vários tipos de utilidades, vários tipos de aplicações. Isso nós vamos ver lá no final da nossa disciplina, alguns circuitos combinados lá com 4, 5 cilindros hidráulicos funcionando, ok? Então aqui nós temos os acionamentos elétricos, aqui onde nós queremos chegar. Os acionamentos por solenoide são empregados em todos os tipos de válvulas, sendo o sinal oriundo de sensores de posição, de temperatura e de deslocamento. São de grande vantagem em circuitos complexos, pela facilidade de comunicação com equipamentos. Lembra que eu falei lá no início? Por equipamentos como os CLPs, que são os comandos lógicos programáveis. Microcontroladores ou computadores podem ser do tipo direto ou indireto. Falando ainda sobre a válvula solenoide, a válvula solenoide ou válvula direcional é controlada pela eletricidade que passa por uma bobina que, quando energizada, controla o fluxo do fluido circulante nas conexões. Ou seja, ao invés de o operador ir lá, fazer o acionamento com a mão, utilizar um pedal, né, realizar esse tipo de esforço, imagine várias peças durante o dia, vamos supor, a máquina tem que produzir 100 peças, então o operador ia lá, apertava 100 vezes lá, né, apertava, cortava o tubo, tirava, colocava lá na parte da produção e apertava de novo, cortava, e fazer isso várias vezes. Então, a automação, a modernização das máquinas da indústria veio para propiciar isso. E a válvula solenoide, ela é uma grande parceira aí dessa execução dessa tarefa. Ainda falando sobre válvula solenoide, a válvula solenoide é um dispositivo eletromecânico usado para controlar o fluxo do fluido, controlar o fluxo do fluido. A válvula solenoide é controlada pela corrente elétrica que passa por uma bobina. Quando a bobina é energizada, um campo magnético é criado, fazendo com que o êmbolo de dentro da bobina
Aqui nós temos aqui o funcionamento nessa figura, nós temos o funcionamento exatamente como que funciona uma válvula solenoide, certo? Um dos meios comuns de operação de uma válvula direcional é por meio de uma solenoide, que é um tipo de dispositivo elétrico que consiste basicamente no induzido de uma carcaça e uma bobina, induzido de uma carcaça e uma bobina. A bobina enrolada dentro da carcaça do carretel fica livre para se movimentar na bobina. Então aqui nós temos a bobina, aqui na figura, ó, nós temos aqui uma bobina elétrica. Quando essa bobina ela é energizada, o que acontece com esse êmbolo aqui que nós temos aqui da válvula? Ele sobe, ó. Aqui nessa outra figura, ó, ele sobe, e quando ele sobe, ele libera o que? A passagem do fluido aqui, ó. Temos aqui essa parte azul que está bloqueada, ou seja, a válvula ela está fechada lá pela parte elétrica, certo? Pela bobina elétrica lá, pela parte da solenoide. Quando a parte aqui da solenoide é energizada, ou seja, o êmbolo aqui ele abre, certo? E permite, quando a solenoide ela está energizada, permite o quê? A passagem do fluxo, certo? A passagem do fluxo. Então, essa passagem, pessoal, que nós devemos memorizar, essa passagem da válvula pelo fluxo é que nós vamos estudar, certo? Posição, certo? Número de posições, número de vias, o tipo de acionamento, certo? E a passagem do fluxo pela parte interior da válvula solenoide, certo? Aliás, pela parte interior da válvula direcional, ok? Então, continuando ainda aqui, mais um desenho aqui sobre válvulas direcionais. Dependendo do desenho da válvula, o êmbolo irá abrir a válvula solenoide e irá fechar a válvula. Quando a corrente elétrica é removida da bobina, a válvula retorna ao seu estado desenergizado. Ou seja, a parte interior, vamos supor, o êmbolo, né, o carretel, né, quando ele é induzido, ele abre. Quando ele é retirado a energia da bobina, da válvula solenoide, esse êmbolo ele volta para a posição, ou seja, fechando novamente, retendo novamente o fluxo, ok? Em válvula solenoide de atuação direta, o pistão abre e fecha diretamente em um orifício dentro da válvula. Nas válvulas operadoras por piloto também chama-se servoválvula. O pistão abre e o orifício fecha, certo? Então aqui nós temos um sinal elétrico, é utilizado para acionar a solenoide, comutar a válvula. Então sempre com sinal elétrico. Nós repetimos aqui 3 vezes, né, em três transparências, o funcionamento do princípio hidráulico, né, da válvula solenoide, para fixarmos bem o seu funcionamento, ok? Aqui nós temos os vários direcionamentos de válvulas, né, como no caso aí era utilizado anteriormente, né, na primeira parte. Então aqui cabe um exercício até mesmo para vocês exercitarem isso em casa, parar nessa transparência. Esse material também vai estar lá em PDF disponível no portal para nós estudarmos. Então aqui nós temos aqui no mínimo aqui 10 tipos de válvulas. Então vamos aqui estudar algumas delas aqui rapidinho nesse último slide aqui. Então aqui nós temos o que? Uma válvula 3 duas vias. O que quer dizer 3 duas vias, pessoal? Aqui, ó, tá contando aqui, ó, uma via, 2 vias, 3 vias, certo? 3 vias. Quantas posições? 2 posições, pessoal. Só tem 2 quadrados, ok? Mas só que acaba aí, por sua definição, não. Acionamento por botão aqui, ó. Acionamento por botão, retorno por mola, certo? Então aqui nós temos uma outra válvula, 5 duas vias. 5 duas vias. Opa, então ele está falando que tem 5 vias, 2 posições. Vamos contar agora o início, essas vias. Vamos contar essas vias. Então aqui nós temos uma via, certo? 2 vias, 3 vias, que é a terceira via aqui bloqueada, 4 vias, 5 vias. Então nós temos uma válvula 5 vias, 2 posições. Por que 2 posições, professor?
porque só são 2 quadrados aí. Acabou aí a definição da válvula? Não, pessoal, não acabou. Acionamento por solenoide, que é que está falando aqui, ó, sol, acionamento por solenoide e retorno por mola. Desculpa. Então, tecnicamente, vamos supor, vamos fazer aqui tecnicamente como que eu vou fazer o pedido de uma válvula. Vamos supor, sou técnico, chega lá meu supervisor e chega lá, Rosinaldo, pede essa válvula para mim. Ele não me fala nada, ele me entrega uma válvula na mão e pede para eu pedir essa válvula. Ele vai me explicar lá como que funciona, não, ele vai entregar, eu sou técnico e vou lá fazer a especificação, certo? Então vamos lá. Então aqui nós temos uma válvula 5 duas vias, uma válvula, vamos lá, 5 duas vias, 5 vias, vamos lá. Onde que eu conto as vias? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, ok? 5 vias. Quantas posições? 2 posições. Por que, professor, 2 posições? Porque nós temos 2 quadrados. Acaba aí a definição? Não. Acionamento por piloto, aqui, ó. Ou seja, vem um acionamento de uma outra válvula para acionar ela, por piloto, e retorno por mola. É essa especificação exata que nós devemos dar, ok? Então, pessoal, fica o exercício para nós exercitarmos com as outras válvulas, certo? Na próxima aula a gente fala mais sobre mais válvulas. E por fim, lá nós vamos analisar os circuitos hidráulicos, ok? Então, um forte abraço a todos.